Êxodo 17, 8. Êxodo 17, 8. Vamos ler aqui. Êxodo 17, 8. Diz assim a palavra em Êxodo 17, 8. Está escrito assim: então veio Amaleque e pelejou contra Israel em Refidim. Com isso, ordenou Moisés a Josué: escolhe-nos homens e sai e peleja contra Amaleque, porque amanhã estarei eu no cimo do outeiro, e o bordão, ou a vara de Deus, estará na minha mão. Diga lá comigo: a vara de Deus estará na minha mão. Josué fez como Moisés lhe dissera e pelejou contra Amaleque. Moisés, porém, Arão e Ur subiram ao cimo do outeiro. E quando Moisés levantava a mão, Israel prevalecia. Quando, porém, ele abaixava a mão, prevalecia Amaleque. Ora, as mãos de Moisés eram pesadas, por isso tomaram uma pedra e a puseram por baixo dele, e ele nela se assentou. E Arão e Ur sustentavam-lhe as mãos. Olha que palavra! Arão e Ur sustentavam-lhe as mãos, um de um lado, o outro do outro. Assim lhe ficaram as mãos firmes até que o sol se pôs. Josué desbaratou Amaleque e ao seu povo ao fio da espada. Então disse o Senhor a Moisés: escreve isto para memória, para nunca esquecer. Eu hei de riscar totalmente a memória de Amaleque de debaixo do céu. Moisés edificou um altar e chamou aquele altar: o Senhor é a minha bandeira. O Senhor é a minha bandeira. O Senhor é aquele por quem eu luto e o Senhor é aquele que luta comigo. Verso 16 diz: e disse, porquanto o Senhor jurou, haverá guerra do Senhor contra Amaleque de geração em geração. Convinha você avisar os seus inimigos que a guerra do Senhor contra eles ainda não acabou. Que só vai acabar no dia em que estiverem completamente erradicados. Haverá a guerra do Senhor contra Amaleque de geração em geração. De maneira que aqueles que são inimigos e adversários da sua fé, da sua alma, da sua luta, eles têm que ser informados de que o Senhor ainda não parou de defendê-lo a si e de lutar contra eles. Mas desde já eu quero anunciar: a sua vitória já é certa. Você já venceu no nome de Jesus. E você não venceu porque é bom, porque é grande, porque é poderoso. Você venceu porque o Senhor é a sua bandeira. O Senhor é aquele que luta por ti. Ele vai na frente, Ele te ajuda, Ele te fortalece. Já venceste. Já venceste. Alguns acreditam nisto. Já venceste. Seja lá o que for, a vitória é tua. Aleluia. Esta história revela que há pessoas especiais. Há pessoas especiais. Um povo chamado Amalequitas, treinado para combater, principalmente combater para roubar, para fazer saque. Vieram num encalço de Israel na travessia do deserto e eles eram um povo... Era um povo que, como eu disse, eles lutavam para roubar. Então tinham estratégias desonestas de combate. Eles sempre procuravam atacar por trás, começando pelos mais fracos, cansados e doentes. Era isso que faziam os amalequitas. Eles não eram leais na luta, eles não eram honestos no combate, na guerra, eram desonestos. Porque numa guerra, numa luta, é preciso também viver princípios de honra. Certo? Nós aprendemos isso na história, que nas guerras, nos combates, nas lutas, há princípios de honra. Mas esta gente não tinha. E quando Moisés se apercebeu o que estava a acontecer em relação
ao ataque dos amalequitas contra os mais fracos, cansados, os débeis, que vinham na coluna que atravessava o deserto, Moisés tomou uma decisão. Ele chamou Josué e disse: reúna alguns homens valentes e saiam a lutar contra os amalequitas, porque eu, disse ele, vou subir ao monte e a vara do Senhor vai estar nas minhas mãos. Repita lá comigo: a vara do Senhor vai estar nas minhas mãos. E é interessante que Moisés subiu ao monte e ele ficou no cimo do monte, e nas suas mãos ele tinha a chamada vara, a vara de Deus. E ele levantava aquela vara, ele colocava aquela vara no alto. E a Bíblia diz que enquanto aquela vara se mantinha levantada, a Bíblia diz que Israel prevalecia sobre os amalequitas. Quando ele se cansava e baixava as mãos, os amalequitas prevaleciam sobre Israel. Na realidade, a gente percebe que a força para lutar e enfrentar o inimigo não estava nos braços de Josué e dos homens que lutavam, mas estava no braço de Moisés. O braço de Moisés sem lutar era mais poderoso que os braços de todos os homens que guerreavam no campo de batalha. Isto é incrível. Os braços de um velho homem chamado Moisés produziam mais resultado do que os braços dos homens valentes que lutavam no campo de batalha. Isto quer dizer que se você pensa que é qualquer coisa sem Deus, você vai se arrebentar. Porque a nossa força vem do Senhor. Amém. Porque é interessante que quando os braços se cansavam e ele baixava os braços, o exército recuava, perdia a força. A força do exército estava nos braços de Moisés, porque Moisés era uma pessoa especial. E era uma pessoa especial porquê? Porque Moisés foi uma pessoa que Deus chamou. Não foi uma pessoa que se chamou a si própria, foi uma pessoa que Deus chamou. Deixem-me contar um segredo a vocês. Normalmente as pessoas que Deus chama e que se tornam profundamente relevantes e muito especiais são aquelas pessoas que quando Deus as chama, elas não querem. Ou apresentam razões e imensos motivos para não serem as pessoas. Não serem as pessoas que Deus quer. Você repara isso com tanta gente dentro da Bíblia, que quando Deus chamou para alguma coisa especial, eles disseram: eu não, outro. E começaram a apresentar desculpas: eu não posso, eu não sei, não tenho capacidade, sou gago, não sei falar, sou uma criança. Normalmente as pessoas mais relevantes para Deus sobre a face da terra é gente que até nem queria ser. Tudo o que queria ser era ser nada de importante. Mas é interessante que por vezes Deus escolhe aquilo que não é e aquilo que nem quer ser para ser a diferença. Moisés era um homem especial para Deus e ele nunca quis ser. Quando Deus lhe apareceu, aos 80 anos, ele era pastor, ele cuidava de gado, o gado do seu sogro, chamado Jetro. E ele cuidava do gado do sogro. E Deus lhe apareceu numa experiência única. Diz que ele viu uma sarça, que é uma planta, a arder, incendiada. E chamou-lhe a atenção que o fogo não consumia, não queimava a planta. Ele disse: isto não é normal, uma planta que arde e não se queima, isto é Deus que está aqui. E quando ele se vai aproximar daquela sarça, há uma voz que fala e diz: não te aproximes muito, tira as sandálias, porque o lugar que tu pisas é santo. Ou seja, Deus está a dizer: eu estou aqui.
Deus conversa com ele e Deus diz: eu escolhi-te a ti para seres uma pessoa especial para mim. Ele diz: o que é que o Senhor quer dizer com isso? Eu quero dizer que eu te escolhi para seres o libertador do meu povo que está escravizado no Egito. E ele diz: eu não posso. Por imensas razões eu não posso. Olha, primeiro não posso porque eu fugi de lá. Vivi lá 40 anos, matei um egípcio, querem me matar a mim, portanto se eu lá for eles matam-me. Depois não posso porque eu sou gago, eu não sei falar, não me sei explicar, tenho imensas dificuldades em conseguir manter um diálogo. Como é que eu vou lá conversar, negociar a libertação de um povo? Eu não tenho condições, o Senhor enganou-se. Deus nunca se engana. E o mais importante não são as condições que você ou eu temos, o mais importante é a escolha soberana de Deus. Se Ele chamou, se Ele diz és tu, és tu, és tu, podes ser um pato bravo que vais voando que nem uma águia. Não sei porque é que você não se animou, mas pronto. Porque a habilidade e a capacidade vêm do Senhor. Moisés não queria. E Deus diz: não, mas és tu. O teu nascimento, inclusive, é a manifestação desse propósito, és tu. E há ali um momento em que Deus tem que trabalhar com Moisés, porque ele está relutante, ele está com imensa dificuldade de aceitar. Deus diz: vamos fazer uma coisa, coloca a tua mão dentro do bolso, não era bolso, mas por dentro do teu vestido. E quando ele coloca, ele sente alguma coisa na mão e Deus diz: tira! E quando ele tirou, a mão estava leprosa. Deus disse: agora coloca outra vez a mão dentro da tua roupa. Ele sentiu alguma coisa estranha e quando tirou a mão estava sarada. E Deus está querendo dizer: vês, tu pareces um leproso, a tua língua tem lepra, tua alma tem lepra, tuas emoções têm lepra, tuas memórias têm lepra, mas eu vou te curar, eu vou te sarar, eu vou te capacitar, eu vou te habilitar para que tu possas ir lá e trazer o meu povo em liberdade. Ele diz: Senhor, Senhor, Senhor. E o Senhor diz: o que é que tens na mão? Ele diz: uma vara. Naquela época um pastor de gado usava uma vara. Não só um pastor, um homem de uma certa idade usava uma vara, um bordão, um cajado. Certo? Um homem relevante, um homem com algum destaque, um homem com alguma influência, uma pessoa de bem, usava uma vara, um cajado, um bordão, era típico, era cultural. O bordão, o cajado, a vara, era uma imagem de uma pessoa que já tinha atingido a maturidade, já era um homem de respeito, um pai, um avô. E Deus diz: essa vara que tu tens na mão, joga ela no chão. E ele jogou no chão. E a Bíblia diz que a vara, ela se transformou numa serpente. E a seguir Deus diz: bem, agora estenda a mão e agarra a serpente pela cauda. Vocês sabem que ninguém agarra serpentes pela cauda. Qualquer pessoa que trabalhe com serpentes, agarra serpentes pela cabeça. Não pela cauda, porque se você a agarrar pela cauda, a serpente pode se virar assim e mordê-lo. Mas Deus é fantástico e Deus está a desafiar Moisés e diz: coragem, ousadia, só quero coragem e ousadia, mais nada, o resto faço eu. Estenda a mão e segura-a pela cauda. E se ela morder? E quando ele estende a sua mão e a segura pela cauda, diz que a serpente se transformou em vara outra vez. E Deus está querendo dizer a Moisés que o Senhor é com ele. E esta história da vara e da serpente é muito interessante, porque vocês sabem, não é, que no Egito eles consideravam a serpente um símbolo de rei e de Deus. É por isso que o faraó do Egito sempre estava rodeado por imagens de serpentes. O seu trono era um trono em que se construíam imagens de serpentes, anéis de serpentes, braceletes de serpentes, coroas com serpentes, 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 porque para o Egito a serpente
era o símbolo de se ser rei e de se ser Deus. E Deus está querendo dizer a Moisés, olha, sabes de uma coisa, eu vou servir-me de ti para mostrar no Egito que Faraó não é o rei e o Deus que ele pensa. Eu, o Senhor, sou o rei e o Deus único, acima de tudo e todos. Que ânimo. E você sabe que quando Moisés foi ao Egito, lembra-se disso? E chegou diante de Faraó e ele disse, liberta o povo, deixa o povo sair. Faraó diz, eu conheço-te, andas fugido há 40 anos. O que é que vieste aqui fazer? Venho aqui libertar o povo oprimido. Faraó diz, em nome de quem? Quem é o Deus que manda libertar o povo? O nosso Deus que nós servimos é, eu sou. Quem? Eu sou. Mas eu sou quem? Eu sou? Não, mas eu sou quem? Eu sou. Não estou a perceber. Ainda por cima é burro. Eu sou é o nome do nosso Deus. Ah, o vosso Deus chama-se Eu Sou. Exatamente, foi o nome que ele me deu. Eu sou. E a palavra eu sou é fantástica. Deus não diz a Faraó, eu fui. Porque se ele foi, pode já não ser. E também Deus não mandou dizer, diz a ele que o meu nome é Eu hei de ser um dia. Porque há de ser, a gente nunca sabe quando é que vai ser. Mas Deus diz a ele que eu sou. E eu sou significa o eterno. Significa aquele que não acaba. Aquele que não tem fim. Aquele que é primeiro e que é último. Eu sou. Ponto final. E além de ser eterno, eu sou também significa aquele que tem tudo o que tu precisas. Por isso é que um dos nomes hebraicos do Senhor nosso Deus é El Shaddai. El Shaddai é aquele que provê, é o que supre. El Shaddai é o eu sou. O que é que você precisa? Ele é. O que é que você tem falta? Ele é. O que é que você carece? Ele é. Por isso é que Jesus criou uma grande confusão no seu tempo. Sabe porquê? Porque quando Jesus chegava a um lugar onde as pessoas tinham sede, ele dizia, eu sou a água viva. Chegava a um lugar onde as pessoas tinham fome, ele dizia, eu sou o pão vivo que desceu do céu. Chegava a um lugar onde as pessoas estavam meio perdidas, ele dizia, eu sou o bom pastor. Chegava a um lugar onde as pessoas estavam confusas e baralhadas, ele dizia, eu sou a luz do mundo. Chegava a um lugar onde havia morte, ele dizia, eu sou a ressurreição, eu sou a vida. Chegava a um lugar onde o pessoal não sabia para onde ir, e Jesus dizia, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Chegava a um lugar onde as pessoas não sabiam o que escolher, por onde entrar, ele dizia, eu sou a porta. Um dia alguém perguntou, mas afinal o que é que tu és? Nós já te ouvimos dizer que tu és a água viva, tu és o pão que desceu do céu, tu és o caminho, a verdade, a vida, a porta, a luz do mundo. O que é que tu és afinal? Ele diz, eu sou. Eu sou. Eu sou aquilo que tu precisas. Eu sou aquilo que tu tens falta. Eu sou aquilo que tu careces. Seja aquilo que for, eu sou. Meus irmãos, a solução para o mundo não está na política, a solução para o mundo não está em igrejas, a solução para o mundo não está em partidos políticos, não está em heróis, a solução para o mundo está numa pessoa que é Jesus, o eu sou. O eu sou. Vocês já repararam algo interessante? Nós estamos em 2018, as pessoas são inteligentes, são espertas, estudam muito e cada vez estão piores. Os problemas na terra não acabam, os conflitos não acabam, a ganância não acaba, a maldade não acaba, certo? Não acaba a fome, a doença.
os negócios ilícitos e imorais, os interesses, o egoísmo, não acaba, não acaba. A imoralidade não acaba. Sabe porquê? Porque só uma pessoa tem solução para todos os problemas. Essa única pessoa é o eu sou, é Jesus. Por isso é que Deus diz, eu sou. O que é que vocês precisam? Eu sou. O que é que têm falta? Eu sou. O que é que carecem? Eu sou. Eu sou, eu sou, eu sou. Aleluia, eu sou. Vocês sabem? É claro que Faraó não quis ouvir Moisés. Moisés pegou na vara, jogou no chão. A vara transformou-se em serpente diante dele. Faraó mandou chamar os bruxos, feiticeiros dele. E perguntou, vocês conseguem fazer a mesma coisa? Eles disseram, conseguimos. Este truque é fácil. E veja, há algo interessante aqui. O mundo das trevas é tramado, porque diz que os bruxos do Faraó, que também tinham varas, transformaram varas em serpentes. Você já pensou nisto? Bruxos, feiticeiros. A imitar uma coisa que Deus fez. Olha, tome cuidado com pessoas que andam aí usando o nome de Jesus a imitar o que Deus faz, mas Deus não está lá. Tome cuidado. Deus lhe dê discernimento. As varas dos bruxos transformaram-se em serpentes. Moisés jogou a sua vara no chão, transformou-se numa serpente. Mas os bruxos do Faraó fizeram exatamente a mesma coisa. Varas no chão, transformadas em serpentes. Bem, irmãos, era serpente por todo lado. Só com uma pequena diferença. Uma pequena diferença. A serpente que veio da vara do Moisés comeu as outras todas. Engoliu-as. Comeu-as. Repito, comeu-as todas. Deus estava a dizer ali a Faraó, quem é Deus? Eu. Quem é o rei verdadeiro? Eu. E ai de ti, que tu não me respeites. E Faraó pagou caro, porque ele decidiu não respeitar o verdadeiro Deus. Ele decidiu não dobrar o joelho diante do verdadeiro Deus. Vocês sabem da história. Vocês sabem da história. Aquilo acabou tudo muito mal para o Faraó, porque ele não aprendeu com a lição das serpentes. Ele não percebeu que quando a serpente de Moisés comeu as outras, Deus estava a dizer, toma cuidado, porque senão vou-te comer. Não brinques comigo que eu te como todo. Não é que Deus o comeu todo? Meus irmãos, Deus comeu todo. Vieram pragas, o Egito ficou arrasado. Arrasado, até falido ficou. Porque diz a Bíblia que depois da celebração da Páscoa, toda a riqueza do Egito, Deus transferiu para o seu povo. Ficaram falidos. Ficaram desgraçados. Deus comeu-o todo. Aleluia. Ouça lá uma coisa, você tem este Deus como seu Deus. De maneira que você tem que animar o seu coração, porque o seu Deus há de comer tudo aquilo que os outros deuses falsos querem fazer contra a sua vida. Ele é o maior, Ele é o Senhor. Ele dá-lhe a vitória. Aleluia. Só há um rei, só há um Senhor, só há um Deus. É Jesus Cristo. Eu disse é Jesus. Eu disse que é Jesus. E o que é que você diz? Diga lá comigo, Jesus. Só Jesus é o eu sou. Só Jesus é o Senhor. Aquela vara tornou-se a vara de Deus. Ela representava a autoridade de Deus com Moisés. Ele andava sempre com aquela vara. Algo interessante na vara. Vocês lembram-se quando Moisés tirou o povo do Egito, chegou diante do mar? Pôs-se a clamar a Deus. Ai, Senhor, e agora o que é que nós fazemos, Senhor? Senhor, grande milagre que fizeste, nos libertaste do Faraó, e agora como é que nós vamos fazer isto? Porque agora está aqui um mar imenso, e como é que nós vamos passar por outro lado? Eles vêm atrás de nós, eles vão nos prender, matar, maltratar, e agora como é que vai ser? E olha a resposta do Senhor para ele. Deus por vezes gosta de nos provocar. Concorda comigo? Diga para alguém, prepara-te porque Deus vai te provocar. Quando Deus nos provoca é para desatar a nossa fé.
Deus responde assim a Moisés: por que é que estás a clamar a mim? Isto é pergunta que se faça. O homem está desesperado, não sabe o que é de fazer. Tem 3 milhões de pessoas ali ao lado dele, tem um mar gigantesco na frente, tem o inimigo lá atrás com um exército para os levarem outra vez para o cativeiro, e Deus diz: estás a clamar a mim, porquê? Porquê é que me estás a despertar? Eu estava tão tranquilo aqui no meu céu, o que é que se passa? Ele diz: Senhor, o que é que se passa? O Senhor não vê aí de cima? Se está a passar é que não sabemos o que devemos fazer, está aqui o mar. E Deus diz: o que é que tens na mão? O que é que tens na mão? Diz ele: a vara. Então, para que me acordar? O que é que eu faço com a vara? Bata com a vara nas águas. E diz que ele foi até às águas e bateu com a vara. Ele já tinha usado a vara muitas vezes. As pragas do Egito, a maior parte das pragas vieram com a vara. Ele usava a vara. Ele foi ao mar, bateu com a vara nas águas, elas transformaram-se em sangue. Bateu com a vara na terra, veio mosquito, veio rã, gafanhoto, veio pulga. Com a vara. A vara representava a autoridade de Deus na vida do Moisés. E meus irmãos, quando Moisés está no cimo da montanha, Josué vai iniciar a luta contra os amalequitas. Josué levanta as mãos com a sua vara e apresenta a Deus aquela vara. E quando ele levanta as mãos com aquela vara colocada diante do Senhor, diz que uma unção de Deus vinha sobre Josué e os homens que não eram soldados, não tinham treino para combater, mas a unção de Deus vinha sobre aqueles homens e eles venciam os outros, os amalequitas. Moisés tornou-se um homem muito especial, um homem muito relevante. Os irmãos entendem? Quando ele levantava as mãos na presença do Senhor, Deus olhava e Deus dizia assim: é Moisés que levantou as mãos, aí vai a minha unção. Quando ele baixava as mãos, diz que a unção retirava-se. Isto é muito interessante. Há pessoas que são muito especiais. Bem, eu vou dizer assim: todas as pessoas são especiais, todas as pessoas são importantes, mas existem pessoas que são mais importantes e são mais especiais. Há pessoas que têm alguma coisa ou fazem alguma coisa que torna as suas vidas relevantes. Não é por acaso que você encontra na Bíblia certas histórias em que Deus dá atenção a certas pessoas e não dá tanta atenção a outras pessoas, porque há pessoas que se tornam muito relevantes porque ou têm ou fazem alguma coisa que chama a atenção de Deus. Todos nós somos importantes, todos somos pessoas especiais, mas nós podemos nos tornar muito importantes, muito relevantes. Alguém me ouviu? E Deus precisa de pessoas que se tornem muito relevantes e muito especiais sobre a face da terra. Deus precisa de pessoas que estejam disponíveis para se tornar profundamente relevantes sobre a face da terra. Deus precisa de pessoas como Moisés. Não sei se você quer ser um. Talvez, eventualmente. Você diz assim: pastor, o que é que faz uma pessoa tornar-se muito relevante? Mais importante que os importantes, mais especial que os especiais. Eu acho que é uma condição. Não é bem o cumprir de regras. Nós temos esta ideia de que se cumprirmos as regrazinhas todas do caderno de Deus, que nos tornamos muito especiais. Eu penso assim, há um fator acima, sabe qual é? É relacionamento. Eu repito, é relacionamento. Eu repito, é relacionamento. Relacionamento.
Quantos aqui são cristãos? Quem é cristão, diga eu sou. Mas é praticante ou não praticante? Vocês são cristãos praticantes. Vocês sabiam, antigamente haviam católicos não praticantes, ou pelo menos, não sei se ainda há. Sou católico, mas não praticante. Eu sou de um tempo em que só existiam evangélicos praticantes. Hoje já não. Hoje há evangélicos praticantes e evangélicos não praticantes. Eu sou evangélico, mas não pratico. Esta é uma ideia que eu não consigo entender. Sabe porquê? Porque eu acho que nós somos aquilo que nós praticamos. Nós somos aquilo que nós vivemos a cada dia. Nós somos o que praticamos. Portanto, esta coisa de ser uma coisa que não se pratica, não se é coisa nenhuma. Eu nunca ouvi ninguém dizer assim, então o que é que faz? Eu sou ladrão, mas não praticante. Eu sou mentiroso, mas há 1 ano e tal que não pratico. Sou adúltero, não praticante. Esta ideia é estranha. Uma pessoa é aquilo que ela vive no seu dia a dia. Como é que alguém diz, eu sou cristão, mas não pratica Cristo? Se não pratica Cristo, então também não pode dizer que é cristão. Porque cristão é cristão que vive Cristo. E quando nós vivemos Cristo, podemos dizer, sou cristão. Aleluia. E aquilo que Deus quer de nós, isso nos torna pessoas relevantes, muito importantes, assim como Moisés. Deus viu que eram as mãos de Moisés que estavam levantadas, Deus enviou uma unção, porque era Moisés que levantou as mãos, e para Deus Moisés era uma pessoa muito importante. Esta semana eu disse várias vezes, nós temos aqui um grupo de pessoas na igreja que eu gostaria de contratá-los a todos. Para uma tarefa muito importante, é virem a todas as reuniões que eu faço, todas. Todas. Vocês dizem porquê? Porque se eles estiverem na reunião ou nas reuniões, as reuniões são sempre melhores. Tem mais ambiente, tem mais espírito, tem mais unção. Alguns dizem, mas isso faz sentido, todo o sentido. Já tive a experiência de estar a fazer certas reuniões em que estou ali por estar. Porque estou a partilhar alguma coisa e percebo que quem me está a ouvir está nem aí. É difícil, é duro. Ambiente fechado, frio, vazio. Gente insensível. De repente chega um grupo de pessoas, daquelas tais pessoas especiais. Mais especiais que os especiais. Aquelas pessoas que se tornaram relevantes assim que entram. Chegaram atrasados, mas assim que entram, ao fim de 5 minutos, o ambiente da casa mudou. Até quem está a pregar se inspira. Ganha ânimo. Porque aquelas pessoas trouxeram um clima, trouxeram um ambiente para a reunião. Nós achamos que quem faz a reunião é só quem prega. Não, quem faz a reunião é quem prega e quem vem cá. E há gente que levanta ao nível da reunião e há gente que o manda abaixo. Há gente que é relevante. Aonde eles chegam, o ambiente melhora. É por isso que há pessoas aqui que dizem assim, sabe pastor, eu chego a um lugar e dizem-me assim, você chegou, desde que você chegou, sinto-me melhor. Venha mais vezes, porque quando você cá está, tenho mais paz. Até as dores de cabeça me passam. Você é uma pessoa que tem, eu não sei o que é que você tem, mas você é uma pessoa relevante. Aonde você chega, você influencia para o bem, para o melhor. Isso nota-se até na vida da igreja. Por isso é que eu estava a dizer, há um grupo de pessoas que se eu pudesse contratava essas pessoas. Qual é a função? Estar nas reuniões todas. Cria uma atmosfera, cria um ambiente, cria um espírito. Você diz, porquê, pastor? Por causa da conta bancária? Não. Por causa de um título que elas têm? Não. Porque elas fazem tudo certinho e nunca erram? Não. Então porquê? Por causa de uma palavra chamada relacionamento.
Relacionamento com quem? Relacionamento com Cristo. Nada é mais poderoso na nossa vida cristã do que o relacionamento com a pessoa de Jesus o Cristo. Como é que eu digo que sou um cristão e eu não tenho relacionamento com Cristo? Eu sou cristão, mas não ando a praticar. Então você não é nada, nem eu, se eu não pratico. Se eu não tenho relacionamento. O que é ter relacionamento com Cristo? Ter relacionamento com Cristo não é a reunião domingo à tarde. Domingo à tarde é a reunião para você receber palavra, aprender, ser fortalecido, inspirado. Agora, relacionamento é alguma coisa que vai começar a partir das 19 horas. Que é quando a reunião vai terminar hoje. É quando você chega lá ao seu carro, entrou no carro e você fala com Jesus como se ele estivesse sentado no banco do lado. Porque há gente que é muito com Deus dentro das quatro paredes, assim que põe o pé lá fora, nem se dá conta que Jesus está presente. Por isso é que mente com os dentes todos, lá fora. Por isso é que insulta, por isso é que grita, por isso é que blasfema, porque não tem a consciência de que Jesus está presente na nossa vida. E relacionamento é você ganhar a consciência da realidade da pessoa de Jesus. Entende o que eu quero dizer? Quando você ganha a consciência da realidade da pessoa de Jesus, então você é um cristão. Você chega à sua casa e tem consciência de que Ele está ali. De que Ele vive consigo, de que Ele caminha consigo. E por isso você fala com Ele, você conversa com Ele, você ora. Você adora. Quem não ora não é cristão. Eu repito, quem não ora não é cristão. Quem não adora não é cristão. Porque como é que eu sou uma coisa que eu não vivo? Como é que eu sou uma coisa que eu não pratico? Quer-me dizer a mim, faz sentido alguém dizer, sou ladrão, mas não roubo, ou não pratico? Não faz sentido. Se não rouba, não é ladrão. Se não mente, não é mentiroso. Se não adultera, não é adúltero. Se não tem relacionamento com Cristo, o que é que é? É o quê? É um religioso. Por isso eu quero dizer aos irmãos, o Evangelho de Jesus não é uma religião. No dia que perguntarem a você, o que é isso que você vive? Que religião é essa? Responda, eu não sou religioso. Como é que não é religioso? Eu não sou religioso. Então o que é que você é? Eu sou uma pessoa que tem um relacionamento com Jesus. Sabe o que é o Evangelho? O Evangelho é um relacionamento. Muita gente acha que o Evangelho é um conjunto de regras. Conhece aquelas pessoas que dizem assim, eu não faço isto. E também não faço isto. Isto aqui eu sei quem é que faz. Isto aqui faço só um bocadinho. Tenho que melhorar aqui. Mas veja só quantas coisas eu não faço. Isso não é Evangelho. Evangelho é o meu relacionamento com a pessoa de Jesus o Cristo. E relacionamento é a toda hora, a todo momento, é lá em casa, é no trabalho. É você ter a consciência da realidade da pessoa dele. Eu conheci umas pessoas que faziam alguma coisa que eu não entendia ao princípio, depois comecei a entender. Eu conheci pessoas que ganharam a realidade da presença de Jesus nas suas vidas de tal maneira que à mesa eram 3 e punham 4 lugares, 4 pratos. Um dia alguém perguntou, se vocês são 3, por que 4 pratos? Porque o 4º prato é para Jesus. E ele come. Bem, ainda não nos apercebemos, mas... Você diz, que loucura. Sim, parece. Mas na realidade aquelas pessoas estavam a ganhar a consciência
de que quando se sentavam à mesa, Jesus estava ali com eles. E para os ajudar a viver a consciência da realidade da presença de Jesus, punham um prato para ele, uma cadeira para ele, um lugar na sala, um quarto em casa, onde ninguém entra, ninguém dorme, é o quarto de Jesus. Você vai me dizer, essa gente é doida. Pois o nosso problema por vezes é não conseguirmos ser doidos como estas pessoas. Mas às vezes conseguimos ser doidos para coisas que só nos destroem. Mas para coisas que nos edificam não conseguimos ter esta loucura. Eu não faço isto, mas também não condeno. Percebe? Porque eu entendo que há gente que ganhou a consciência da realidade da pessoa de Jesus na sua vida. Há gente que não entra no seu carro e não começa uma viagem sem dizer: Jesus, vamos juntos para lá. Jesus, obrigado por viajar comigo. E Jesus responde: se passares dos 120, vou sair. Mas é a consciência da realidade da sua presença na nossa vida. E o relacionamento que nós temos com Jesus é que faz de nós cristãos a sério. Repito, cristãos a sério. Cristão a sério é uma pessoa que tem relacionamento com Jesus. E deixe-me dizer isto, relacionamento é alguma coisa que ninguém pode ter por si. Relacionamento é individual, relacionamento ninguém pode ter por si. Você não pode dizer para a sua irmã do lado: olha, irmã, não se chateie que eu vou ter relacionamento com o seu marido por si. E depois, à medida que eu vou tendo relacionamento com ele, eu mando-lhe por e-mail. Ou ponho-lhe a mão na cabeça e faço a transferência do relacionamento. Ouça, isso não existe. Os relacionamentos que eu preciso de ter ou de viver, sou eu que tenho que tê-los e sou eu que tenho que vivê-los. Ninguém pode viver por mim os relacionamentos que eu preciso. Percebe a ideia? Ninguém pode ter relacionamento com os meus filhos por mim. Eu tenho que ter por mim próprio. Relacionamento é alguma coisa pessoal. Ou se alguém pode ir às finanças por si. Alguém pode ir ao supermercado por si. Agora, relacionamento com Jesus, ninguém pode ter por si. Cada um precisa de ter o seu próprio relacionamento com Jesus. E o relacionamento começa quando nós entendemos que Jesus está presente na nossa vida. Ele não está apenas aqui no meio de nós. Quando você for embora, Ele vai consigo. Quando entrares em casa, Ele entra contigo. Quando te assentares à mesa, Ele senta-se contigo. Quando deitares na cama, Ele senta-se ao lado. Mas Ele está lá. A presença dEle é constante na nossa vida. E nós temos que ganhar esta consciência. Relacionamento com Jesus não temos só na reunião, não temos só na igreja. Porque eu atrevo-me a dizer isto, uma pessoa que só tem relacionamento com Jesus na reunião ao domingo à tarde, não é grande cristão. Que tipo de casamento é este em que o marido e a mulher encontram-se uma vez na semana? Encontram-se uma vez na semana, comem juntos, partilham 3 ou 4 ideias e vão embora. Até para a semana, querido, até para a semana, amor. Quantos me entenderam? Alguns entenderam, a maior parte não entendeu. É assim que vivem montes de crentes. Ao domingo à tarde vem marcar encontro com o seu Senhor. Uma comidinha da palavra, um suminho de oração, um cafezinho de adoração e vai embora até para a semana. E durante toda a semana a pessoa não tem a noção, a consciência de que Jesus está presente na sua vida. Está no seu dia-a-dia. Meus irmãos, Jesus não está dentro destas 4 paredes.
Estas 4 paredes são uma casa de encontro, de reunião, de convergência, onde a gente vem comer palavra, se alimentar, receber orientações, aprender. Percebe? Receber para quê? Para viver no nosso dia a dia. Jesus vive numa casa que está dentro de ti. É por isso que a Bíblia diz: tornámo-nos a casa onde habita o próprio Espírito Santo de Deus. Não entendo como é que você acorda pela manhã e não dá bom dia a Jesus. Como é que você vai se deitar e não lhe dá boa noite? Como é que você caminha durante uma semana sem conversar, sem adorá-lo, sem estabelecer com Ele comunhão de relacionamento? Deus quer o nosso relacionamento com Ele. E o nosso relacionamento com Ele é que faz de nós cristãos a sério, de verdade. O relacionamento com Deus é para toda a gente que está aqui. Eu disse toda a gente. Eu disse toda a gente. Diga para alguém: é para si, para si, para si, para si. É para toda a gente. Os irmãos sabem, eu acho algo interessante à morte. A morte tem algo muito interessante. A morte chega à vida de um pobre e leva ao pobre. Aí a morte bate à porta do rico e o rico tenta comprar a morte. O rico tenta negociar com a morte e diz à morte: eu pago-te 1 milhão e deixas-me viver mais uns anos. E a morte diz: eu não vivo de dinheiro, eu vivo de vidas. Chegou a tua hora, vais embora. Acho interessante, a morte quando vem, leva ricos, leva pobres, leva grandes, leva pequenos, leva gordos, leva magros, leva velhos, leva novos. A morte quando vem é para toda a gente. Bem, o exemplo não é o melhor de todos, é um bocado mórbido, mas deixe-me dizer, relacionamento com Deus é como a morte. O que é que quer dizer com isso, pastor? É para ti, para ti, para ti, para ti. Ai, pastor, sou rico, é para ti. Sou pobre, é para ti. Sou gorda, é para ti. Sou magra, é para ti. Sou velho, é para ti. Sou novo, é para ti. Relacionamento com Deus é para toda a gente. Para toda a gente, para toda a gente, para toda a gente. Aleluia! Relacionamento com Deus é para toda a gente. E é a minha relação com Deus que me torna uma pessoa especial na terra. Você vê pela Bíblia como Deus sempre reagiu a pessoas que procuravam ter relacionamento com Ele. E lá está Moisés, um homem de relacionamento com Deus, com os braços levantados. E enquanto os braços estão levantados, aquele homem que tem relacionamento com Deus, que se tornou relevante para Deus, ele atrai para a vida do seu povo uma força sobrenatural. Eu disse aqui no outro dia, você não pode morrer. Se você morre, a sua casa morre. Se você morre, a sua casa morre. Se você cai, a sua casa cai. Se você murcha, a sua casa murcha. Porque há gente aqui nesta casa que mantém a casa de pé. É a sua oração, é o seu levantar das mãos. Ou você acha que Deus segura a tua casa por causa da tua casa? Deus segura a tua casa por tua causa. Deus segura a tua casa por tua causa. E vou-lhe dizer aqui hoje, e há tanta coisa que Deus consegue nos livrar a nós e aos nossos, não por causa dos nossos, mas por nossa causa. Porque Deus se lembra de ti e de mim, daqueles que têm relacionamento com Ele, daqueles que se tornaram um com Ele. É por isso que é importante ter relacionamento com Deus, viver Cristo Jesus. Aleluia. Bem, diga o nome do Senhor. Isto é para ti, isto é para ti, isto é para ti, isto é para ti, isto é para ti. E quando nós temos relacionamento com Jesus, a presença de Jesus vem ter connosco.
É por isso que eu disse, há gente que quando entra na reunião, a reunião muda. Sabe porquê? Porque eles têm relacionamento com Jesus. Quando eles chegam, Jesus vem com eles. Imagina, se forem 10, são logo Jesus vezes 10. A unção, a presença de Deus, anda com as pessoas ou não. A medida do meu relacionamento com Deus vai determinar a unção que anda comigo. Eu quero dizer aos irmãos, se toda a gente, a partir de hoje, começar a levar Jesus a sério, o que é levar Jesus a sério? É ganhar a consciência da realidade da sua presença na sua vida todos os dias. E porque você percebe que Ele está presente, você todos os dias se relaciona com Jesus. Daqui a 6 meses, nós entramos nesta casa e o céu está aqui dentro. Porquê? Porque cada um traz a unção que adquiriu no seu relacionamento com Deus. Quantos de vocês sabiam que relacionamento ativa transferências? Houve um tipo que disse que todas as pessoas são a média dos 5 relacionamentos mais importantes da sua vida. Ou seja, uma pessoa ela manifesta-se sempre a influência dos 5 relacionamentos mais importantes da sua vida. Sabe porquê? Porque nos relacionamentos há transferências. Há pessoas que se afundaram na fé por causa de relacionamentos. Há gente que perdeu a unção, a alegria, a paz, perdeu o foco, rebentou a vida por causa de relacionamentos. E há gente que ganhou outro nível de fé por causa de relacionamentos. Há gente que se tornou em coisas que não era por causa de relacionamentos, nunca mentiu. Nunca foi de esquemas, nunca foi de murmurar, nunca foi de jogatanas. Começou a andar com gente assim, começou a adotar o mesmo comportamento. Porque no relacionamento ativam-se transferências. Nós influenciamos e somos influenciados. Depois há um tipo de pessoas que pensam que são mais espertas que as outras. São as menos espertas. Porque quem acha que é mais esperto que os outros é o maior parvalhão de todos. Quem diz amém? Eu não. A mim ninguém me influencia. A mim ninguém me muda. Eu sei que eu sou o que eu acredito. A mim, eu sou uma pessoa que o que eu sou e não há ninguém que me dê a volta. Acha que é mais esperto que os outros, é o maior parvalhão de todos. Porque quando se der conta, está influenciado. Porque quando nós nos relacionamos, nós damos e nós recebemos. É assim que funciona o relacionamento. Agora pensa, quando tu tens relacionamento com Jesus, o que é que tu achas que vai acontecer? Tu achas que vais ficar influenciado para melhor ou para pior? O que é que tu achas que vai passar? Os irmãos não respondem, eu vou dizer então, pronto. Quando tu tens relacionamento com Jesus, vai chegar um momento que os calmantes vão embora. Porque a presença de Deus te afeta de tal maneira que, como Jesus não usa calmantes, tu vais deixar de usar. Comprimidos para dormir, vais deixar de usar, porque Jesus não toma. Ele dorme descansado. Alguns dizem, pastor, mas Jesus não dorme. Calce, eu é que estou a pregar. É a influência que passa no relacionamento. Eu não sei, mas acredito, há gente aqui que começou a dormir mal em certas alturas da vida por ter andado com certas pessoas. Gente foi capaz de te roubar o sono. Assim como há gente que é capaz de te devolver o sono com as suas palavras, atitudes e comportamentos. Agora imagina o que é tu começares a ter relacionamento com Jesus o Cristo, o Eu Sou. Ele vai te influenciar de uma tal maneira que aonde tu chegas, tu influencias o ambiente à tua volta. Aleluia! Diga lá comigo, relacionamento.
Então o relacionamento torna-nos pessoas especiais, mais relevantes, mais influentes. E Deus precisa de gente assim na terra. Deus não vai manifestar a sua luz, a sua glória, a sua salvação. Deus não vai manifestar o céu na terra, a não ser por pessoas que têm relacionamento com Ele. É simples. O céu só vem à terra através de pessoas que têm relacionamento com Deus. Quem não tem relacionamento com Deus não traz o céu à terra. Aleluia. Mas tu e eu vamos trazer o céu até Faro. Glória a Deus. Até o Algarve. Glória a Deus. Alguns dizem até Portugal. Olha, outros que vão a Portugal, ou então Portugal que venha aqui ao Algarve, porque nós não queremos viajar muito. Amém. Que em nome do Senhor Jesus se desata aqui um desespero no coração dos irmãos. Eu quero ter relacionamento com Jesus o Cristo. Eu quero viver a consciência da realidade da sua pessoa na minha vida. Aleluia. Já sei que alguns irmãos vão ter um quarto prato na mesa. E um lugar no sofá onde ninguém senta. E se alguém sentar, você vai dizer, não senta aí. Porquê? Porque Jesus está sentado aí nessa cadeira. O problema é se alguém depois contesta e diz, Jesus está sentado aqui, fazer o quê? A ver a novela? Adiante. Adiante. Vou terminar. Adiante. Meus irmãos, queria terminar com esta ideia. Os braços estão levantados. Moisés é velho. O levantar das mãos traz a unção. O baixar das mãos retira a unção. O manter o relacionamento com Deus mantém o mover do Espírito Santo. Parar o relacionamento para o mover do Espírito Santo. E como eu, tu, todos nós precisamos de levantar as mãos bem alto e manter as mãos bem altas, relacionamento com Deus, para que nunca pare o mover do Espírito Santo na nossa vida, na vida da igreja à nossa volta. Concorda comigo? Mas eu quero terminar com uma palavra, eu quero em nome do Senhor Jesus abençoar uma geração de pessoas que estão aqui nesta casa. Há dois homens que subiram à montanha com Moisés. Um chamava-se Arão, o outro chamava-se Ur. E Moisés era um homem especial, ele era profeta. Arão era um homem especial, ele era sacerdote. Ele representava o povo diante de Deus. E Moisés representava Deus diante do povo. É a diferença entre um sacerdote e um profeta, sabia? Um profeta representa Deus. Um profeta não pensa no povo. Quando você está diante de um profeta não pensa no povo. Um profeta pensa em Deus. Porque ele está ali para representar Deus no meio do povo. É por isso que o profeta, a palavra-chave de um profeta é assim diz o Senhor. Um profeta não está associado ao mover da misericórdia. Porque ele traz a voz do Senhor, a revelação do Senhor. Agora, um sacerdote é o contrário. O sacerdote representa o povo diante de Deus. Qual é a palavra-chave de um sacerdote? Misericórdia. Por favor, perdoa-nos. Entendeu a diferença? Porque o sacerdote representa o povo diante de Deus, enquanto o profeta representa Deus diante do povo. Moisés era profeta, ele representava Deus no meio do povo. Arão era sacerdote, ele representava o povo diante de Deus. Não era Moisés que fazia os sacrifícios para alcançar o perdão e o favor para a nação. Quem é que fazia isso?
Arão, ele é que era o sacerdote. Ele é que matava o animal, ele é que derramava o sangue, ele é que sacrificava para pedir a misericórdia, o favor e o perdão, porque ele era o sacerdote, ele era especial, ele era o sacerdote, mais ninguém podia fazer o que ele fazia. Moisés era o profeta. Assim diz o Senhor, assim diz o Senhor, assim diz o Senhor, assim diz o Senhor, assim diz o Senhor. Arão não podia fazer aquilo que Moisés fazia. E Moisés não podia fazer aquilo que Arão fazia. Eram pessoas especiais, com ministérios especiais. E deixa-me dizer isto porque é importante. Você sabe que é bom quando nós não nos pomos a fazer uma coisa que Deus nunca nos chamou para fazer. Eu repito, é bom quando nós não nos pomos a fazer uma coisa que Deus nunca nos chamou para fazer. Se Deus não chamou você para ser Arão, não queira ser. Se Deus não chamou você para ser Moisés, também não queira ser. Porque eu vou lhe contar um segredo. Quando Deus chama uma pessoa para ser Moisés, Ele dá àquela pessoa a unção de Moisés. E quando Ele chama uma pessoa para ser Arão, Ele dá àquela pessoa a unção de Arão. E se você quer ser Arão, mas não tem a unção de Arão, você vai se rebentar. E se você quer ser Moisés e não tem unção de Moisés, vai se rebentar. Rebentar é, não vai aguentar a carga, o peso, a pressão. Eu conheço muita gente que tem um desejo bom no coração, quer ser Arão, quer ser Moisés, mas se Deus não chamou a pessoa para ser Arão ou para ser Moisés, é melhor que você não se meta no barulho. Sabe porquê? Porque quando Deus chama alguém para ser Moisés, Deus dá a unção de Moisés. Quando Deus chama alguém para ser Arão, Deus dá a unção de Arão. E agora ouça, o que é que faz a unção? A unção dá capacidade, habilidade para você executar a missão que Deus lhe confiou. Mas dá mais. A unção dá capacidade para você suportar as pressões, as dificuldades, as adversidades. Uma das razões porque nos últimos anos existe uma percentagem enorme de pastores a deixarem de ser pastores e a procurarem empregos, e pastores a se suicidarem, é porque há gente que quis ser Moisés, mas Deus não o chamou para ser Moisés. Há gente que quis ser Arão e Deus não chamou para ser Arão. Logo a pessoa não tem a unção nem de Moisés, nem de Arão. Então não aguenta a pressão. Vocês por vezes não imaginam, quando uma pessoa é chamada por Deus para ser um Moisés ou um Arão, essa pessoa ficou debaixo da objetiva do mundo espiritual das trevas. Meus irmãos, quando vêm as pressões, os problemas, as dificuldades, as injúrias, as mentiras, as calúnias, essas coisas todas por aí, se uma pessoa não tem a unção de Moisés e se não tem a unção de Arão conforme a sua chamada, não aguenta, não suporta, rebenta. Há gente que acha que é só ser Moisés e é só ser Arão. Eu quero ser Moisés, eu quero ser Arão. Deus chamou-te para ser Moisés ou Arão, então não se meta no barulho. As pessoas não imaginam o que é lidar com pessoas, primeiro. Segundo, o que é lidar com o mundo espiritual. As pessoas não imaginam. É preciso ter uma graça de Deus. O apóstolo Paulo tinha a unção tão especial que tinha, e houve uma altura que ele estava desesperado. E Deus disse, calma, porque a minha graça te basta. A unção que eu te dei, ela te dá força para suportar as dificuldades e tu vais conseguir chegar ao fim. E chegou, porque Deus chamou ele e ungiu ele para aquilo. A coisa que eu aprendi é, eu não quero ser uma coisa para a qual não fui chamado. Eu não quero comparar com ninguém, nem quero imitar ninguém. Há 20 anos eu desisti de imitar outros, querer ser como outros, fazer o que os outros fazem, chegar aonde os outros chegam. Há 20 anos que eu desisti, quase que ia morrendo, desisti. Sabe o que é que eu quero? Eu quero ser o que Deus quer que eu seja. Está bom, é suficiente.
Os irmãos entenderam? Porque quando a gente quer ser uma coisa que Deus não nos chamou, o peso, a pressão, às vezes é tão grande que você não aguenta. E vai clamar a Deus: ai, Senhor, ajuda-me. E Deus diz: mas quem é que te chamou para fazer isso? Quem te mandou fazer isso? Quem te mandou ir lutar contra esse adversário? Fui eu que mandei? Não, Senhor, mas eu entendi. Quem manda entender? Mas eu achei. Quem manda achar? Eu chamei-te para ser Moisés? Não. Eu chamei-te para ser Arão? Não. Então para que é que você quis ser uma coisa e outra? E eu não chamei para isso. Nós temos que andar na unção que Deus nos deu. E vou dizer, e você não é mais nem menos por andar na unção que Deus lhe deu. Ande na unção que Deus lhe deu, porque a unção que Deus lhe deu vai lhe dar habilidade, capacidade para você executar bem a sua missão, mas essa unção vai lhe dar também proteção, capacidade de suportar, entende? Capacidade de aguentar as pressões, as dificuldades, as batalhas que sempre aparecem no caminho daqueles que têm um relacionamento com Jesus. E você vai chegar ao fim. E quando chegar diante do Senhor, o Senhor vai dizer: bom e fiel servo. Você sabe o que é que diz a história dos talentos? Que a um o Senhor deu 5, a outro o Senhor deu 2 e a outro o Senhor deu 1. Explicação errada. Deu 5 a um porque gostava mais dele. Só deu 1 ao outro porque gostava menos dele. Não é uma questão de gostar. É uma questão de capacidade. Diz: conforme a capacidade de cada um, assim ele deu 5, 2 e 1. Eu estou tão feliz com aquilo que Deus me deu. Alguém vai dizer: o pastor não gostava de ter mais. Bem, se Deus entendeu que é isto que eu devo ter, é porque Ele me ama profundamente e Ele diz assim: eu vou-lhe dar esta medida porque é isto que Ele tem capacidade de aguentar. Se lhe der mais, ao princípio é bom, mas depois torna-se tão pesado que Ele não aguenta. Então vou-lhe dar na medida da sua capacidade. E é tão bom quando chegamos ao céu e o Senhor diz: filho, fostes fiel àquilo que eu te dei. Dei-te 5 e tu foste fiel. Dei-te 2 e tu foste fiel. Dei-te só 1, mesmo assim tu foste fiel. O importante é ser fiel àquilo que Deus deu à nossa vida. Alguém me entende? Grita aleluia! Seja fiel àquilo que Deus deu à sua vida. Aleluia! Bem, meus amados, eu quero terminar e não está fácil. Eu quero terminar com outra ideia que não é esta. No cimo da montanha está Moisés, Arão, 2 chamados com unções especiais, e está um terceiro homem que se chama Ur. Quem é Ur? Ur, em português, é Zé Povinho. Zé Povinho é Ur. Ur não é ninguém relevante. Não é uma pessoa especial. Não tem uma unção especial. Ur é um irmãozinho que anda lá com os outros. Mas ele foi ajudar, ele foi ao monte e ele está a segurar as mãos de Moisés. E quero que você entenda uma coisa. Nesta história, Moisés é muito importante, Arão é muito importante, mas aquele homenzinho chamado Ur também tem a sua importância, também tem a sua relevância. Quem diz amém? Ele é um dos que está a segurar a mão de Moisés para que a mão não se baixe. É um homem muito especial, Ur. Passa despercebido. Ninguém sabe de onde veio.
Ninguém conhece a história dele. Não diz a Bíblia que tenha tido um encontro com Deus sobrenatural, que recebeu uma unção especial. Ele é apenas uma pessoa que ama o Senhor e teme a Deus. E ele foi lá ajudar e segurar a mão de Moisés para ficar de pé. Ur. Repita lá comigo este nome. Ur. E hoje nós vamos terminar esta reunião abençoando a geração de todos os Urs aqui da nossa casa. Você diz, pastor, o que é um Ur? Um Ur é você. Eu disse, um Ur é você. Olha, um Ur é você, porque você é o tipo de pessoa que não anda a correr atrás de títulos, posições, cargos, ser visto, aparecer. Você anda a correr atrás da presença de Deus. Sabe, há pouco tempo atrás, uma pessoa que vinha à nossa igreja estava a dizer, se for apenas para ser assistente, não fico cá, vou-me embora. Então que vá. Se for apenas para ser assistente, não vale a pena. Pois não. Quer ser pastor, pode ir embora. Porque aqui nesta casa, nós não vendemos títulos. Não, irmão, não vá, fica aqui conosco. Olha, você para o ano é pastor, depois no outro ano você passa a bispo, a apóstolo, até pode passar a pai do nosso Senhor Jesus Cristo. Não. Eu digo aos irmãos, eu fico com alergia quando eu encontro pessoas que aquilo que as move é um título, é uma posição, é um cargo, é aparecer, é ser visto, é mandar nos outros. Meus irmãos, o mais importante não é mandarmos nos outros, é obedecermos a Deus. É obedecermos a Deus. Eu quero lá saber de títulos e de posições e de cargos. Eu quero é Jesus. Eu quero é a presença de Deus. Eu quero é o Espírito Santo. E você? Ur é uma pessoa que não luta por posições, por cargos, por títulos, por aparecer. No entanto, ele é tão relevante. Ele estava lá a segurar a mão do Moisés. São os Urs. Deixe-me dizer isto, os Urs é uma geração de pessoas anónimas. É você, é você, é você, é você, é você. Gente anónima. Gente que não tem destaque. Gente que passa despercebida. É você, é você, é você, é você, é você. Mas no entanto, passando despercebido, sendo tipo um anónimo, você é tão relevante e tão importante. Você diz, eu pastor, tu. Como? Quantas vezes? Enquanto nós estamos a pregar durante a semana toda, tu estás a orar por nós. Tu estás a orar por nós. Aqui há alguns. Tu estás a orar por nós. Tu estás a segurar a nossa mão para que ela não caia. Tu és um Ur. Não estás no púlpito. Não estás aqui em destaque. Mas estás a segurar as mãos daqueles que Deus levantou para estarem na frente. És um Ur. Deus te recompensa e abençoa grandemente. Tu és um Ur. Quando vens para a igreja cansado, cheio de sono à sexta-feira, metade da pregação é para dormir. E mesmo assim estás aí. És um Ur. Tu pensas, o pastor tem que ver alguém. Trazes 2 palitos. Ficas sentado aí, um palito em cada olho. Às vezes a cabeça pende. Mas estás aí. Porque tu entendes que é importante haver pessoas na casa. És um Ur. Estás mantendo de pé, bem alto, as mãos daqueles que Deus chamou. És um Ur. Alguém me entende? És um Ur porque não és uma pessoa que fala apenas daquilo que não se fez. Se depender de ti, tu vais e fazes. És um Ur porque tu conheces um irmão, conheces uma irmã
que teve um problema qualquer, um acidente, uma doença, sei lá. Não ficas à espera que vá lá um pastor. Não ficas à espera que o Moisés deixa da montanha. Vais tu. Ninguém soube, ninguém viu, ninguém te aplaudiu, ninguém te pagou o combustível. Mas há um que te viu, chama-se Jesus, e Ele vai te recompensar. És um Ur. És um Ur. És um Ur quando semeias na casa de Deus. És um Ur quando trazes oferta. És um Ur quando dizimas na casa de Deus. És um Ur. Porque a tua oferta e o teu dízimo mantém a casa de Deus a funcionar. É ser um Ur. É fazer alguma coisa que não se vê. Sabe de uma coisa? Há gente que só quer ser vista e aparecer. Ai, tanto que eu dou, ninguém repara. Tanta oferta que eu dou, dízimos tão grandes que eu dou, e ninguém repara, ninguém vê. Eu devia ser coroado, receber uma coroa de chapa, ou de lata, ou de alumínio. Por amor de Deus. Meus irmãos, quando nós somos Urs, nós não queremos aparecer. Nós nem queremos que os outros saibam. Nós só queremos que uma pessoa saiba: Jesus. Porque Ele recompensará na hora certa. Ele recompensará o nosso esforço, a nossa luta. Aleluia! Aleluia! Diga assim comigo: eu não busco reconhecimento, nem posição, nem títulos. Eu busco Jesus. Eu quero Jesus. Eu quero a presença de Deus na minha vida. E quero ver a glória de Deus na minha terra. Amém. Tu és um Ur. Tu és um Ur. Tu és um Ur. Os irmãos sabem o que é que aconteceu com Ur? Quando você lê a história mais à frente, a Bíblia diz que Ur foi chamado por Moisés. Quando Moisés foi ao monte para ficar com Deus 40 dias, chamou Ur e Arão. Ur e Arão. E Moisés disse a Arão e a Ur: vocês ficam aqui enquanto eu vou ao monte. Qualquer problema com o povo, vocês resolvem. Arão e Ur, os dois que estiveram no monte, ficaram a cuidar de toda a nação. Interessante. Ur, que não era nada, o que não aparecia, o que só queria ajudar, agora já está a aparecer mais. Interessante, não é? Não é preciso você andar por aí a promover-se. Deus na hora certa o promove. Ok? Sabe o que aconteceu? Moisés foi para a montanha e Deus apareceu, ficou com ele 40 dias. No meio daquele tempo, o povo foi ter com Arão e Ur e disseram: Moisés não vem, morreu. Eles disseram: não, está com o Senhor. Qual Senhor nem Senhor? Um homem não pode estar na montanha tantos dias sem comer. Está morto. Vamos fazer um Deus. Queremos um Deus, um Deus. Queremos um Deus, queremos um Deus, queremos um Deus, queremos um Deus, queremos um Deus. Parecem aquelas manifestações do sindicato. Queremos um Deus, queremos um Deus, queremos um Deus. Ur, ouça o que eu vou dizer. Ur, quem? Ur. Não foi Arão, foi Ur. Levantou-se e disse: não, aqui ninguém vai fazer deuses. Nós somos leais ao Senhor e nós somos leais a Moisés. Os Urs são pessoas leais. Quando você encontra um Ur, você encontra uma pessoa leal e honesta. Ur não é uma pessoa oportunista. Ur não é um traidor. Ur não é aquela pessoa que ri na sua cara e no dia a seguir te monta um esquema e te arrebenta. Não. Ur não é assim. Ur é leal. Ur chora, sofre com quem se identifica. Ur está presente nas boas e nas más. Você conhece gente que quando tudo vai bem estão na frente, quando há problemas são os ratos.
Já fui. Está tudo muito difícil, muito complicado. Antes que sobre para mim, vou fugir. Glória a Deus pelos ures. Sabe uma coisa? Eu comecei a orar a Deus para que todos os ures desta casa sejam exaltados pela mão do Senhor. Eu quero glorificar a Deus por pessoas que nos tempos mais difíceis ficaram aí a segurar as nossas mãos. Você sabe quantas vezes ouvimos pessoas dizer: pastor, estou aqui consigo, aleluia, por si dou a minha vida, pela igreja dou a minha vida. Aí um dia você descobre que eram ratos. Assim que vêm os tempos difíceis, ala que se faz tarde, que daqui já não se espera nada. Cuidado, olha que às vezes Deus ressuscita os mortos. Depois há uma geração de ures, gente que segura as mãos, gente que sofre, gente que chora, gente que geme, gente que fica lá ao lado no tempo difícil, quando o sol não brilha, quando o manjar mudou, o bife do lombo agora acabou, agora é o tempo de comer bacalhau. Mas está lá, o ure 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 segura a mão, o ure socorre, o ure ajuda, o ure é leal, o ure, homem leal. E Ur disse: não, aqui ninguém faz nenhum Deus, porque nós temos um Deus e temos um líder chamado Moisés, que nos ensinou a não adorar outro Deus a não ser o Senhor. Sabe o que fizeram? Ouça bem, sabe o que fizeram? Mataram Ur. Ur morreu por defender a verdade. Eu repito, Ur morreu por defender a verdade. Eu repito, Ur morreu por defender a verdade. Pagou com a vida o defender a verdade. Defender a verdade e defender o seu líder. Matou-o. O povo matou Ur. Eu acho engraçado que Ur é que defendeu a verdade e o seu líder, não Arão. Arão é que tinha a unção, ficou calado que nem uma ratazana. Ele é que tinha a unção, ele devia ser o primeiro a dizer: não, eu aqui sou o sacerdote, eu tenho a unção. Não, aqui não se faz Deus. Não, calou-se. Bem-aventurados os Ures. Sofrem dano, sofrem prejuízo às vezes por causa da verdade, por causa do reino de Deus. Bem-aventurados sejam em nome do Senhor Jesus. Aqui há alguns. Deus abençoe esta geração de pessoas. Tu. Lá em casa também. Tu. Mataram Ur. Glória a Deus, porque quando um Ur cair, outro Ur se há de levantar. Mataram Ur. E Arão, que era o sacerdote com a unção, foi-lhes fazer um bezerro de ouro. Arão disse: tirem o ouro, vão a casa, arranquem o ouro das vossas mulheres. Basta trazer o ouro das orelhas e do nariz. E tiraram as argolas, tiraram os brincos, derreteram, fizeram um bezerro com Arão lá. Esta história choca-me. Arão devia ter defendido a verdade, dado a cara, arriscado o pescoço. Não fez. Dobrou-se à vontade daquela gente. Ur, que era Zé Povinho, era um irmãozinho, alguém que não tinha a unção de Moisés nem de Arão, mas defendeu a verdade. Morreu por causa disso. E vou dizer aqui uma coisa que eu não gosto de dizer ao domingo à tarde. A Bíblia diz que a morte dos santos é um tributo ao Senhor. Há gente que morre pela verdade.
Há gente que é martirizada pela verdade, mas Deus é glorificado. Vou dizer outra coisa que eu não gosto de dizer ao domingo. Deus não me chamou a mim, Paulo Cunha, nem a ti, para sermos felizes. Hoje eu vejo tanto evangelho da felicidade. Ele não nos chamou para sermos felizes. Ele nos chamou para servirmos o seu reino. E isso implica que às vezes temos que sofrer e chorar. Quem sabe até morrer. Quem sabe até morrer. Estevão morreu, apedrejado injustamente. Mas ele disse: Jesus é o Senhor. Ele está vivo. Ele ressuscitou. Disseram: não, cala-te, não digas isso. Esse falso profeta morreu numa cruz, está morto. Ele disse: não, ele está vivo, ele ressuscitou. Depois ele disse: o céu abriu-se agora, eu estou a olhar lá para cima, eu estou a ver Jesus sentado no trono. Eles disseram: não, é demais, mataram-no. E quer dizer outra coisa, Estevão nem pastor era diácono. Era um dos 7 diáconos de Jerusalém. Sabe qual era o trabalho dos diáconos? Sabe como é que começou o trabalho dos diáconos? Faziam panelas de sopa. Iam dar sopa às viúvas. Eram tão cheios de Deus a dar sopa. Estevão não diz: isso é pouco para mim. Eu chamado por Deus para dar sopa? Não. Não, ele disse: é para dar sopa, vou dar sopa. E Deus encheu tanto a Estevão, o diácono que dava sopa, que a Bíblia diz foi o primeiro mártir da igreja, e viu o céu aberto e Jesus sentado no trono. Uns tinham os títulos, outros tinham a glória. Uns tinham os títulos, outros tinham a revelação. Uns tinham os títulos, outros tinham o poder. Não sei o que é que você prefere, se os títulos, se o poder, se os títulos, se a revelação, se os títulos ou a glória de Deus. Lembro-me o meu pai às vezes dizia algo interessante. Por vezes apareciam pastores que falavam com ele e nunca tinham feito nada na vida comparado com aquilo que ele fez. E diziam: sabe agora, tenho um curso de pastor, tenho uma formação de pastor, tenho um título de pastor. E meu pai costumava dizer assim: meu amado, é provável que agora o fogo de Deus comece a descer pelo canudo. Sabe o que é o canudo? Quando você recebe um diploma, vem enrolado, parece um canudo. Meu pai costumava dizer: meu irmão, o fogo de Deus vai começar a descer pelo canudo. Se põe o canudo no púlpito e o fogo de Deus começa a manifestar-se. Eu não sou contra os canudos, irmãos. Eu também tenho um ali embaixo. Não sou contra os canudos. É triste as pessoas por vezes preferirem mais um canudo do que a glória de Deus. Sabe, a glória de Deus é tão especial que não há canudo que pague a glória de Deus. A presença de Deus é tão fenomenal que não há canudo que pague isso. Aquilo que eu quero é a presença dEle, é a glória dEle, é a manifestação do seu Espírito, é isso que eu quero. E você? Quantos de vocês aqui sabiam a presença, a glória, a manifestação dEle é uma das maiores riquezas que nós podemos viver? Aleluia, aleluia. Sabe quando o céu desce e você diz: Ele está aqui? Não só porque eu acredito, mas porque a casa se encheu da sua glória. Nada paga isso. Vou lhe dizer mais, até as pessoas do mundo reconhecem a glória de Deus. Elas entram num lugar onde Deus está presente, elas dizem: esta gente é doida, já é tudo malucos aqui. E a seguir dizem: mas aqui há qualquer coisa que eu não sei explicar.
Eu lembro-me, há muitos anos atrás, quando muita gente vinha pela primeira vez, entravam aqui, viam gente cair de um lado para o outro, gente que gritava, demónios que se manifestavam, depois vinha a unção. Havia gente que dizia, está tudo doido aqui, onde me trouxeram? Mas quando acabava a reunião diziam assim, eu não sei explicar o que é, mas ali naquela casa há qualquer coisa diferente. Uma vez uma senhora disse-me, é a cor azul. Esta barra azul que tem à volta da casa influencia, porque a cor da fé é o azul. Eu pensei que fosse a cor do Porto, mas é o azul, a cor da fé é o azul. Amados, por isso é que nós voltámos a pôr a igreja de azul. Porque a pessoa sentia alguma coisa que ela não sabia explicar e que era bom. Era a presença de Deus. Não dependia do azul, dependia da presença de Deus. Ouça bem, uma presença que se manifestava por causa de uma geração de Ures, que procuravam algo muito importante, que se chama relacionamento com Jesus. Bendizemos os irmãos e as irmãs, os Ures desta casa, que por anos e anos e anos e anos e anos e anos e anos sofreram, choraram, seguraram mãos, sustentaram, animaram, não desistiram, permaneceram fiéis. Deus bendiga você. Deus bendiga a sua vida. Deus bendiga a sua casa. Alguns quase morreram por defender a verdade, por defender Jesus, por defender aquilo que acreditam. Deus bendiga pessoas que foram abandonados por amigos, até maltratados por familiares, apenas por uma coisa, por dizer, eu continuo a ir à igreja. Apenas por dizer, eu não vou sair daquela igreja. Apenas por dizer, eu não vou deixar aquele pastor. E houve gente que os abandonou. Houve familiares que ficaram contra. Na noite de Natal você foi comer na cozinha, entre aspas, porque ficou fiel a uma visão, a um ministério, a uma palavra. Você é um Ur. Deus tem que te recompensar. Deus tem que te recompensar. Ele vai te recompensar. Ele vai te recompensar. Ele vai te recompensar. Ele vai te recompensar. Aleluia! Aleluia! Deixe-me só ler. Não abra a Bíblia. Eu vou ler. Ao fim de um tempo, depois de Ur ter morrido, Deus disse a Moisés: diz aos filhos de Israel: eis que o Senhor tem chamado pelo nome a Bezalel. Diga lá comigo, Bezalel. Outra vez. Bezalel. Bezalel. Deus chamou a Bezalel, filho de Uri, filho de Ur, da tribo de Judá. Bezalel era neto de Ur. Impressionante. Ur já tinha morrido há muito tempo. E um dia, Deus olhou lá de cima e viu um rapaz chamado Bezalel. E Deus disse: é mesmo Bezalel. Deus disse a Moisés: diz ao povo que eu escolhi Bezalel, neto de um homem chamado Ur, que um dia segurou as tuas mãos no cimo do monte até à vitória final. Neto de um homem que deu a vida para defender a verdade, de não se construir nenhum Deus para adorar, porque eu sou o único Deus. Diz a eles que eu escolhi o neto desse Ur, Bezalel. Sabe para quê? Vou enchê-lo do meu espírito, da minha sabedoria, do meu entendimento e de ciência para toda a capacidade artística. Bezalel
foi escolhido pelo Senhor, neto de Ur, para ser artífice. Recebeu uma unção especial de Deus para ser artífice. Bezalel construiu, pela inspiração de Deus e ordem do Senhor, o elemento mais relevante de todos os elementos que estavam no tabernáculo de serviço ao Senhor, a Arca da Aliança. Já viram alguma vez a Arca da Aliança? Já viram? A Arca da Aliança coberta de ouro, com os 2 anjos em cima, fazendo propiciação. Já viram? Já viram? Já viram alguma vez? Em fotografias, em imagens? O elemento mais significativo de todos os elementos do tabernáculo, a arca, que representava a própria presença de Deus. Lembram-se quando a arca entrou na casa de um homem por 90 dias que se chamava Obed-Edom? O que é que aconteceu? Prosperou ele e a sua casa. Eram pobres, ficaram ricos em 90 dias. Quando a arca lá entrou. Está cá alguém? Quem construiu aquela arca? Bezalel. Quem era Bezalel? Neto de Ur. Será uma coincidência? Aprenda isto comigo. Deus não tem coincidências porque Ele é eterno. O eterno não tem coincidências. Não há coincidências no eterno. Porque o eterno tem o passado e o futuro no seu presente. Logo, não há coincidências. Há propósitos. Quando Deus escolheu Bezalel, não é coincidência, é recompensa por aquilo que o seu avô fez. Ó seu Ur, que veio aqui hoje, ouça-me bem. Você pode chorar e sofrer pela verdade. Você pode pagar um preço pela lealdade, mas você vai ter uma recompensa. Até os seus descendentes hão de ser recordados pelo Senhor, por sua causa. É por isso que Davi disse: nunca vi um justo desamparado, e nunca vi a descendência de Ur, do justo, a mendigar o seu pão. Nunca vi. O Ur é recompensado. O Ur é recompensado. O Ur é recompensado. Deus abençoe os Urs do ministério, os Urs desta casa, os Urs que vieram hoje, os que não puderam vir, os que estão lá em casa. Você sabia? Existem Urs lá em casa. Alguns nunca vieram aqui. Desde que nos viram pela net, a vida deles ficou virada ao contrário, de cabeça para cima. Ligaram-se. Estão lá a orar por nós, a interceder. Nunca vieram aqui. Nunca tiveram o privilégio de conhecer a casa por dentro. Mas são Urs. Que Deus os recompense maravilhosamente. Que Deus manifeste a glória dele sobre eles e a descendência deles. E a sua também. 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 No nome de Jesus, aleluia. Glória a Deus. Oh, aleluia. Aleluia.